ajudar orando, sustentando em pé, mesmo sem saber, orando por aqueles que estão lá fora, porque o Evangelho chegou até mim, até você, porque homens entregaram as suas vidas, derramaram o seu sangue nas ruas, como era uma canção que a gente cantava aqui, né? Quem é mais Dino aqui lembra? Nós cantávamos que nas ruas eles derramavam o sangue, mas eles ficavam firmes, como nossos irmãos lá no Afeganistão estão derramando o seu sangue, mas estão firmes. É por isso que o Evangelho chegou até nós. E nós temos uma missão de passar para frente esse Evangelho, para que os nossos netos, nossos bisnetos, nossos taranetos saibam quem é Jesus e o porquê que nós nascemos. Nós nascemos porque nós somos filhos de Deus. Nascemos com a missão de glorificar a Deus e através de Jesus nós chegarmos ao céu. Mas até chegarmos ao céu nós temos um trajeto para viver aqui na terra. E uma dessas missões para mim e para você é glorificar a Deus com a nossa vida, com o nosso testemunho. Amém? É só uma palavrinha antes para aquecer o nosso coração. Então fique em espírito de oração, porque Deus quer ministrar o nosso coração de uma forma especial. Cada culto é um culto especial, porque eu não posso mudar o passado. Posso mudar o passado? Quem aqui tem poder de mudar o que já aconteceu com você? Ninguém. Mas as decisões que eu tomo no presente, elas mudarão o meu futuro e o futuro da minha geração. Amém? Graça e paz, amém, igreja? Levante-se na presença do Senhor, você que está nos assistindo pela internet. Nosso muito boa noite, seja bem-vindo em nome de Jesus. Hoje nós temos o nosso primeiro culto de missões. É um sonho que está no nosso coração há anos, mas Deus preparou essa noite para realizar o nosso sonho. E eu quero abrir esse culto dando glória a Deus, porque toda honra, toda glória e todo louvor é dado ao nome do Senhor. Então eu vou contar até 3 e você vai dar um glória a Deus, amém? 1, e você que está assistindo, dê um glória a Deus aí também na sua casa. 1, 2, 3. Glória a Deus, aleluia. Isaías 52, apenas no versículo 7, se você não quiser, não precisa abrir, você só ouça. Diz assim: quão suave são os pés sobre os montes dos que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Quão formosos são os pés sobre os montes do que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Nós estamos muito gratos que nós temos os adolescentes que vão estar participando conosco. E fique ligado em tudo que for feito aqui, porque tudo que for feito aqui nessa noite é, como sempre tem sido, é para a glória de Deus. A minha gratidão à igreja que se envolveu, ao departamento infantil, todos os departamentos, aos nossos pastores, ao Joel como líder, todos que direto ou indiretamente se envolveram nesse culto de missões. A minha gratidão e que o Senhor te recompense. Glorifiquemos o nome do Senhor. Graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Até que ele venha, até que ele venha,
Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, Jesus, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Eu não vou, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que Ele venha, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão, Ele é a razão que me faz continuar. Rei do meu coração, seja a minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh minha canção. Seja a minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, a razão do meu viver, oh minha canção. Tu és bom, bom, tu és bom, bom, Rei do meu coração, seja o vento a soprar, minha âncora no mar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh minha canção. Tu és bom, bom, tu és bom, bom. Rei do meu coração, seja o vento a soprar,
coração seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu és bom, bom, oh. Tu não me deixarás. Você pode declarar não me essa verdade? deixarás Declare com fé. jamais. Tu não me deixarás. Se você desejar, não levante as me mãos. deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me 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 deixarás jamais. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, Aleluias. Assente só por um momento. Eu vou dar a oportunidade agora para a Lilian, ela tem um aviso. Alguém tem mais algum aviso? Som. Paz do Senhor, igreja, boa noite. Estamos aqui hoje nesse culto tão abençoado, falando sobre missões. Mas eu gostaria de falar também sobre um outro assunto muito importante, que é liderança. Nós teremos no dia 25 de setembro um treinamento para líderes. Esse treinamento acontecerá aqui na igreja, dia 25, sábado. E será um treinamento onde você vai buscar uma capacitação do Senhor. Você que já é líder, você que tem vontade de ser líder, você que tem dificuldades às vezes para se comunicar, para se expressar, você que não entende muito bem quais são os princípios da liderança, como você pode melhorar a sua liderança, você que tem o teu trabalho, você que é pai de família, mãe de família, esse curso é para você. E o investimento é apenas R$15. Nós teremos aqui ministrando o pastor Sanderson e a Patrícia Vicentini. Então será um curso maravilhoso, só que as vagas, meus irmãos, são limitadas. Nós já estamos com mais da metade preenchido e só até essa semana a inscrição. Então se você quer fazer, aproveita hoje, vai na secretaria ou durante a semana, porque depois nós encerraremos as inscrições. Você que é líder daqui da igreja, eu faço um pedido para todos os líderes fazerem esse curso. E você que não é, mas você quer fazer, você também está convidado. Com certeza vai edificar e acrescentar muito na tua vida. Amém? Deus abençoe vocês. Amém. Não é, mas pode se tornar um líder, né, pastora Lívia? Glória a Deus. Antes de nós
passarmos para as ofertas. Nós vamos ter mais um período de louvor. Eu vou colocar aqui um vídeo que Deus colocou. Desde que eu conheço essa igreja, eu tive o privilégio de se tornar membro fundadora, né? Eu sou, junto com pastores, né? Os pastores Paulo, Lilian, pastora Marlene. Essa igreja começou com uma visão missionária, ela é uma igreja missionária. E eu tenho o privilégio, né, de estar desde que ela nasceu lá no fundo da casa do pastor Paulo, com alguns irmãos que não estão conosco, mas como eu disse, o passado não pode ser mudado, né? E ali, junto com vários irmãos que hoje não estão conosco, mas que foram bênção nas nossas vidas, começou esse ministério, um ministério maravilhoso com uma visão missionária. Temos também, eu quero fazer honras à memória do irmão Jair, que foi um homem que Deus usou muito para abençoar essa igreja, entre outros que foram usados por Deus para levantar esse ministério. E esse ministério, ele tem uma visão missionária. O coração desse ministério, quando começou no coração dos pastores, a ideia era que a cidade precisava de uma igreja para esses lados, porque aqui não tinha nenhuma igreja na época. E que a visão era o quê? Ganhar almas para o Senhor, uma visão missionária. E nós experimentamos o avivamento, nós experimentamos cultos que terminava 5 horas da manhã, era culto normal, né, pastora? A Lilian lembra, né, Lilian? Gente, eu dei aula na escola dominical para a Lilian, tá? Para quem não sabe, nós lembramos hoje, né, Lilian? Eu fui professora da Lilian nas classes da adolescência, ela tinha mais ou menos a idade das filhas dela. E hoje ela é minha pastora e eu respeito ela como minha pastora. Então eu vivi a história dessa igreja, né? Nós estaqueamos essa cidade, nós oramos. Você que está nos assistindo e que mora em Nova Esperança, essa igreja ungiu casa por casa, data por data. Você não sabe, mas você está aqui hoje. E há muitos anos atrás, de madrugada, nós fizemos um propósito de 40 dias de oração, né, pastor Paulo? 40 dias de oração. E naquela época tinha um irmão que ele fazia parte também lá, que deixou avisado para os policiais naquela época que se encontrasse alguns irmãos que nós estávamos orando. Nós vestimos uma camisa do exército e pagamos um preço de oração, oramos por essa cidade, oramos para que Deus mudasse os céus dessa cidade. Nós tivemos a chave dessa cidade, espiritualmente falando. E isso não é uma honra para a igreja, é uma honra para Deus, porque foi Deus que gerou, nasceu esse ministério. E esse ministério Deus fez muitas promessas para nós. Houve circunstâncias, houve alguns percalços no meio do caminho, mas como Deus não mudou, Ele ainda tem promessas para essa igreja. Ainda tem promessa para a igreja de Cristo em Nova Esperança, que não está presa a uma placa de igreja. Mas nós estamos aqui, servimos a Deus aqui e honramos a Deus aqui. Então a minha gratidão à liderança, a minha gratidão àqueles que não estão mais conosco, mas que fizeram parte dessa história, que começaram conosco. Mas você está aqui, hoje você faz parte dessa história, um ministério que tem uma unção missionária. E nós vamos colocar, e eu agradeço a Deus por todas as pessoas que, no meu trajeto, desde que eu voltei para Jesus, Deus colocou mulheres na minha vida. Missionárias, eu não posso falar os nomes delas aqui porque eu vou me esquecer. Missionárias, pastoras, eu sempre estive envolvida com essas pessoas, porque hoje eu vejo que Deus tem um chamado especial, né, na minha vida. Eu reconheço isso e estou aberta para o que Deus quer fazer. Então eu quero externar aqui a minha gratidão. Você que está me assistindo hoje ou que vai assistir futuramente, que faz parte da minha história, que me ensinou, mulheres como a irmã Dalva Petris, uma mulher de Deus. E minha oração é que Deus afofe a cama dela. Hoje ela está acamada, mas que Deus afofe a cama dela, porque eu aprendi muito, porque ela ela andava nessa cidade aqui, orando e abençoando as casas, aquelas casas velhas que tinham a reforma. Inclusive Deus fez uma reforma maravilhosa na minha casa, que já é outro assunto para outro dia. Então eu aprendi muito com mulheres de Deus, com pastores de Deus, com missionárias. Então eu quero deixar aqui no mundo espiritual, não sei se vou encontrar essas pessoas, algumas, que é a pastora Inês, ela é fundadora da Igreja Quadrangular aqui. Nós demos apoio no começo da Igreja Quadrangular. Então a nossa visão é uma visão missionária, é uma visão que vai além da placa, que nós precisamos ajudar os nossos irmãos. Então eu gostaria de deixar esse breve testemunho
porque essa igreja tem uma unção especial. E ainda que algumas coisas ficaram diferentes daquilo que Deus tinha propósito, mas o propósito dele não mudou. E eu creio que é um tempo que Deus está renovando a unção e a visão que essa igreja sempre teve de missões. E como eu faço parte de um grupo de oração, Deus me colocou num grupo de oração de tem missionários e pastoras, eu conheci a Cleide. Nós vamos pôr um vídeo pequenininho daqui. A Cleide é uma missionária que está lá na Paraíba, o nome da cidade é Remígio. Essa camiseta bonita que você está vendo, alguns irmãos estão usando, ela é uma camiseta missionária. E toda vez que alguém comprar uma camiseta, nós vamos fazer estampas novas. Toda vez que você comprar uma camiseta, você vai estar ajudando missões. Missões na Paraíba, missões em Juazeiro. Nós compramos alguns filtros com dinheiro dessas camisetas. E lá tem um projeto de levar água pura para beber e água limpa para curar. Que eles levaram missionários de várias partes do Brasil, foram lá para Juazeiro, para levar para as famílias onde não tenha poço artesiano um filtro. E com o filtro eles levaram uma Bíblia e evangelizaram. Aí daqui uns meses eles vão lá para trocar o filtro e vão continuar evangelizando essas famílias. Então eu gostaria de compartilhar essas experiências que eu tenho tido. E vocês vão conhecer agora a missionária Cleide. E ela escreveu algumas coisas, mas não vai dar para sair no vídeo. Ela agradece a igreja, porque nesse projeto ela precisava de algumas coisas que no grupo da nossa oração ela colocou. E o meu coração se inclinou para ajudá-la. Comprou quadro, comprou algumas coisas para preparar a salinha dela. E o trabalho que tem lá de alfabetização de adultos e reforço de criança. E nós estamos apoiando esse trabalho, aprendendo com ela, porque o nosso projeto, o projeto Volte a Sonhar, está aprendendo para trazer esse projeto para a Nova Esperança, para abrirmos aqui um projeto semelhante. Ela vai dar toda a estrutura para nós abrirmos um projeto aqui. Então nós precisamos da oração. Você que nessa noite vai se despertar para missões, que tem o coração voltado, deseja, venha nos procurar, que nós vamos estar orando juntos, procurando levantar uma equipe que tem esse chamado missionário, para juntamente com os nossos pastores preparar alguma coisa para levar esse projeto adiante, que é missões. Missões está no coração de Deus. Missões começou lá em Abraão, quando Deus separou Abraão, tirou Abraão do povo dele. Falou: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Ali começou missões. Missões começou quando Jesus foi profetizado que viria. Mas ali Deus levantou um povo que seria levado para levar Jesus, levar Deus para as missões. Mas aconteceu muitos percalços e esse povo talvez não conseguiu, mas a ideia de Deus nunca mudou. E hoje nós estamos aqui para levar essa mensagem adiante. Então, se você é tocado, você pode contribuir, você pode orar, você pode se envolver. E nós vamos ter esse pequeno vídeo. Nós vamos ter um vídeo também, né, pastor? Um outro vídeo também. Então tenha paciência, não saia até o final, não vamos demorar, mas é um culto que vai ficar em memória diante de Deus. Não é porque uma pessoa se levantou para fazer, não, é porque Deus levantou essa igreja com visão missionária. E eu creio que Deus está nessa noite renovando essa unção que essa igreja já tem. Amém? Presta atenção nesse vídeo. Essa linha do projeto lá em Remígio, Paraíba. Eu nem conhecia essa cidade. No início era esta Uma palavra de gratidão à igreja, tá? com Deus Altíssimo, o mistério de Se apagar aqui, eu acho que vai ficar melhor. Cristo em ti se revelou. Crianças que são ensinadas, Esse nome é adultos que estão sendo alfabetizados. Olha lá, levando gás para o lugar. É uma casa lá. As lembrancinhas com a arte que o irmão Joel fez. Muito obrigado, Joel. A Cleide, essa morena bonita. A salinha que ela está preparando, as mesas que nós doamos. Olha que maravilha. esse nome é o nome de Jesus. Momento de comunhão, faixa da tarde, brincadeiras. A história dessas crianças estão sendo mudadas. A missionária Cleide deixou a família, deixou
deixou tudo para trabalhar nesse lugar sozinha. Uma equipe, a igreja apoiando, lógico. Comunhão, alegria. Olha como a sala é enfeitadinha, olha que gracinha, ela é muito caprichosa. Nós estamos com parceria, essas mesas, quadro, olha lá o quadro que a igreja nos ajudou a comprar, essas mesas que eles estão estudando aqui. Olha lá as senhoras aprendendo a ler a Bíblia, aprendendo na Bíblia, tá? Necessidade que eles têm. Oração. Amém? Você pode dar um glória a Deus? É maravilhoso, né? Como Deus vai encaminhando as coisas e vai direcionando. Então, nossa gratidão pela vida da irmã Cleide. Levante-nos na presença do Senhor. Depois nós vamos estar orando pelos missionários. Nós vamos estar ofertando, Senhor, nessa hora antes de hoje nós vamos fazer diferente, né? Normalmente a gente recebe as ofertas e depois a gente ora. Mas como nós estamos nessa unção, nós vamos orar primeiramente pelas ofertas e também vamos orar pelos missionários, missionárias. Nós temos uma igreja perseguida lá fora, que está sofrendo perseguições terríveis no Afeganistão. Se o Talibã pegar uma Bíblia no celular, a pessoa é morta na hora. Eles matam na hora. Então nós não temos a noção de que lá fora os nossos irmãos estão passando. Então nós vamos orar pela oferta e pelos missionários. Aí nós vamos adorar ao Senhor. Os irmãos vão estar passando com o gasofilácio. E depois da adoração nós vamos chamar as crianças para liberar as crianças. E já passamos por o pastor Paulo. E nós vamos ter um vídeo também especial também. Não saia antes de terminar o culto, tá bom? Então os irmãos vão estar passando para receberem as ofertas. Salva. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Eles vão cantar bem baixinho, enquanto eu oro, porque eu falei que eu ia orar primeiro, né? Então a equipe pode continuar bem baixinho e nós vamos estar orando pelos missionários, pelas ofertas também, e os irmãos vão estar passando com a salva. Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te bendizemos, porque tu és santo e não há outro Deus além de ti. E nós te louvamos, Pai, porque o Senhor não desistiu de nós, o Senhor não desistiu de nenhum dos meus irmãos, porque no passado os nossos irmãos entregaram suas vidas, são os missionários, os discípulos, ó Pai, que caminhou com Jesus, foram os primeiros, ó Deus, a entregarem as suas vidas totalmente ao Senhor, derramaram seu sangue nas ruas, para que esse evangelho chegasse até nós. Jesus, através de 12 homens, Pai, porque um negou o Senhor, mas foi substituído, através de 12 homens, eles fizeram um reboliço naquela época, e o apóstolo Paulo também foi levantado. E Senhor, por causa desses homens, da fidelidade do Senhor, na vida desses homens, o Evangelho chegou até nós. Então, Pai, que nós venhamos ter, ó Deus, a noção de que nós precisamos fazer a diferença nessa terra, que o nosso testemunho faz a diferença nessa terra. Então, Pai, levanta essa igreja mesmo na unção de missões que o Senhor tem para ela. Pai, nós colocamos diante de Ti a Cleide, a Vera e todos os missionários, Pai, que estão no campo, missionários que estão, ó Deus, em outros países, missionários, Pai, como aquela mulher que perdeu um filho, perdeu o marido, perdeu os 2 filhos e voltou por Afeganistão, por amor à Tua palavra, para pregar o Evangelho àquela família. Senhor, eu não voltaria, mas ela perdeu os filhos, perdeu o marido lá no Afeganistão, pelo Talibã, e ela voltou para pregar o Evangelho. Senhor, a igreja perseguida, os missionários que estão a campo, que o Senhor sustente cada um deles. Pai, aqui nessa igreja, nesse templo, ou quem está nos assistindo, pode ser que tenha algum missionário ou missionária que vão ser ativados nessa noite. Também oramos por eles, oramos por aqueles
que têm o chamado, mas pararam no meio do caminho, desanimaram, perderam a visão. Oramos por eles também, oramos pelos pastores, oramos pela igreja, porque se a igreja não sustentar, os missionários não podem ir. Se a igreja não apoiar, os missionários não podem ir. Então, Pai, nós abençoamos os pés que vão a campo, abençoamos os joelhos que dobram por aqueles que estão ao campo, e nós abençoamos as mãos e as finanças dos mantenedores e aqueles que vão ofertar para, Senhor, enviar ou manter aqueles que estão a campo. Senhor, obrigado por cada um aqui presente, obrigado por cada pastor aqui presente, obrigado por cada vida que está nos assistindo, obrigado por cada oferta que vai ser oferecida ao Senhor, como prova de amor, de gratidão e de adoração. Obrigado, Pai, porque nós podemos dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor é a nossa pedra de sustentação. Pai, o Senhor sabe que alguns aqui estão passando por situações financeiras dificílimas, Pai, mas o Senhor é o Deus da provisão. Alguns estão enfermos e precisam de cura, visita com cura. Colocamos a Nicole diante do Senhor, colocamos, ó Pai, a neta da pastora Ângela, Pai, aquela minha amiga também diante do Senhor. Coloca, Senhor, a filha da Rudinha, da nossa equipe de oração, que descobriu um câncer, mas o Senhor é maior que o câncer. E se houver alguém assistindo, ó Pai, pela internet que está enfermo, visita também com salvação, com cura, com libertação. Se houver alguém enfermo nessa nave, seja visitada pelo poder de unção. Se alguém aqui deixou em casa uma pessoa enferma, visita, Senhor, aquela pessoa, aquelas pessoas enlutadas. Pai, conforta o coração, Pai, conforta o coração, Pai. E nós te agradecemos por tudo que o Senhor está fazendo, porque no mundo espiritual nós talvez não temos noção do que o Senhor está fazendo, mas o Senhor faz infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Agora, Pai, nós vamos estar te adorando. Aceita a nossa adoração. Ah, Papai, aceita a nossa adoração. Nós te pedimos em nome de Jesus. Estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Teu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Teu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos glória, teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem me incendiar meu coração. Declare. Quero ouvir o som, tua glória contemplar.
ajudar. Posso ouvir a África pedir por socorro. Ruanda, Somália, Nigéria, clamando por um pouco de amor. Vou fazer tudo que eu posso fazer, eu vou. Tenho muito pra dar, eu vou. O Evangelho pregar. Como virão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Eis-me aqui, eu vou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Vi um menino na Rússia olhar para o céu. É o Salvador, tá chorando por salvação. Olhem a Arábia Saudita, o Iraque esperam por nós. Colômbia, Indonésia, Albânia, pra China eu vou. Pelo chão do Brasil eu vou. Deus me quer pras nações, eu vou. E como virão se não há quem pregue? Como pregar? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem não ouviram? Eis-me aqui, eu vou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Aleluia. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Estás aqui, movendo entre nós. Adoro a ti, adoro a ti. Estás aqui, transformando os destinos. Adoro a ti. Adoro a ti. Estás aqui, transformando nossas vidas. Adoro a ti. Adoro a ti. Estás aqui, realizando milagres. Adoro a ti.
luz na escuridão. Esse é o meu Deus. Caminho no deserto com Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão. Esse é o meu Deus. Estás aqui, movendo entre nós. Adoro a ti, adoro a ti. Estás aqui, transformando os destinos. Adoro a ti, adoro a ti. Estás aqui, transformando nossas vidas. Adoro a ti, adoro a ti. Estás aqui, realizando milagres. Adoro a ti, adoro a ti. Caminho no deserto com Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão. Meu Deus, esse é o meu Deus. Caminho no deserto com Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão. Esse é o meu Deus. Caminho no deserto com Deus de milagres, um Deus de promessas, luz na escuridão. Meu Deus, Esse é o meu Deus. Caminho no deserto com Deus de milagres, um Deus de promessas, luz na escuridão. Esse é o meu Deus. Caminho no deserto com Deus de milagres, um Deus de promessas, luz na escuridão. Esse é o meu Deus. 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 esse é o meu Declare. No nome de Jesus. Aleluia. Declare. Pra cadeias quebrar. A cadeia do pecado. Cadeias quebrar. A cadeia do adultério. Cadeias A quebrar. cadeia das prisões. A cadeia da mentira. A cadeia do engano. A cadeia do divórcio. A cadeia do vício. A cadeia da depressão. A cadeia do pecado. No nome Deus quer quebrar nessa noite. Aleluia. a poder. Quebra as correntes, No Senhor. nome de Jesus. Quebra as correntes, Pai. A poder. No nome
celebradas. Aplauda que Ele merece toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Sejam dados ao nome do Senhor. Aceite-se na presença do Senhor. Nós vamos chamar as crianças para estarmos orando. O pastor Paulo já pode subir aqui, pastor Paulo? Pastor Adriano? As crianças podem vir, que nós... Aleluias. Vamos receber as nossas crianças. Há muitas crianças que no Brasil hoje estão sofrendo, chorando, vivendo sem salvação. Oh não, missões é compromisso, é amor, compaixão. Precisamos falar dele na cidade, no sertão. Hey! Oh Brasil, quero ser bênção pra minha nação. Jubiduba. Oh Brasil, quero ser bênção pra minha nação. De Jesus eu falar, ofertas entregar, sem esquecer do tempo para orar. De Jesus eu falar, ofertas entregar, sem esquecer do tempo para orar. Índios, ciganos, ribeirinhos e as crianças do lar, ou quem mora na rua sem ter onde ficar. Da Amazônia ao Rio Grande do Sul, vamos anunciar, proclamar Jesus em todo lugar, proclamar Jesus em todo lugar. Eu vou proclamar Jesus em todo lugar, proclamar Jesus em todo lugar. Oh no Brasil, quero ser bênção pra minha nação. Jubiduba. Oh no Brasil, quero ser bênção pra minha nação. De Jesus eu falar, ofertas entregar, sem esquecer do tempo para orar. De Jesus eu falar, ofertas entregar, sem esquecer do tempo para orar. Sem esquecer do tempo para orar. Quero ser bênção para minha nação. Quero ser bênção para minha nação. Amo o Brasil! Deus abençoe o Brasil. Vamos lá? 1, 2, 3. Deus abençoe o Brasil. Nós vamos orar então para as crianças. Louvamos a Deus pela vida das professoras, dos pais que trouxeram as crianças. Vamos orar para que Deus possa estar cada dia fortalecendo as crianças, tá bom? Estende a mão para cá para abençoar as crianças. Pai, obrigado porque o Senhor tem nos dado, Senhor, crianças para ouvir a Tua palavra, para poder, Senhor, estar aprendendo a Tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem levantado pessoas, Senhor, como professores e professoras que têm se dedicado a esse trabalho, Pai. Mas nós te louvamos e declaramos que as crianças que aqui estão e as crianças que vão aprendendo o Teu Evangelho serão futuros homens e mulheres comprometidos com a Tua obra e com o Senhor. Por isso te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. As crianças podem sair. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Deus seja louvado nessa noite pela sua vida. Você que está nos visitando, é um prazer ter você aqui conosco. É um prazer poder cultuarmos a Deus juntos e nos alegrarmos com tudo que Deus tem feito. Missões, algo que está no coração de Deus, e devemos começar desde a tenra idade já a ensinar nossas crianças a valorizar, a aprender que Deus ama missões e elas fazem parte disso. Então que Deus possa te abençoar. Eu quero pedir o apoio agora rapidamente aqui para a igreja, para nós podermos estar recebendo novos membros. Então eu queria rapidamente abrir esse momento. A igreja apoia, amém? Glória a Deus. Eu queria convidar aqui então o Henrique e a Fernanda, que possam vir aqui. Nós vamos estar apresentando esse casal, essa família,
tem um filhinho também, né, Henrique? É isso? Está lá fora, já saiu para a salinha. Glória a Deus. Podem subir aqui, meus irmãos, fazendo um favor. O Henrique e a Fernanda, eles congregavam ali na Igreja Assembleia de Deus em Alto Paraná, e estão agora passando aqui, estão com a carta para ser recebido hoje como membros aqui juntamente conosco. Eles já, glória a Deus, amém, meus irmãos? Já vieram alguns cultos, estão congregando, nós estamos em contato com eles, e então Deus aí confirmou o coração dele para estar congregando conosco, e nós queremos então nessa noite aqui, estar recebendo esse casal, o Henrique e a Fernanda, como membros aqui da Igreja Batista Ebenezer. São batizados já por imersão também, e vão estar agora sendo dirigidos aí também nas salas, participando juntamente conosco, para poder estar congregando aí com todos os devidos as necessidades que precisam. Eu queria convidar a pastora Lília, que possa só estar aqui também cumprimentando a Fernanda e dando as boas-vindas. Henrique e Fernanda, essa é a sua nova família, amém? Sejam bem-vindos, amém, meus irmãos? Que Deus possa abençoar vocês, em nome de Jesus. É um prazer receber vocês aqui conosco, como membros da Igreja Batista Ebenezer. Temos uma alegria. A tua sogra, tua mãe está aqui também, né, de Floriaí. Que seja bem-vinda a irmã também, que Deus abençoe a vida dela. Então nós queremos agradecer a Deus. E você que faz parte agora aqui da família do Henrique e da Fernanda, dê um glória a Deus bem forte, amém? Amém? Amém, meus irmãos? Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. Estamos aqui para servir ao Senhor, amém? E com muita gratidão a Deus. Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos, amém? Pastor Paulo. Graças a Deus, irmãos, amém? Muito bom estar aqui nessa noite, é muito bom que você está conosco, os irmãos lá da galeria, os irmãos aqui das 3 alas. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um. Hoje nosso dia nós temos agora esse domingo, cada ano, para a gente falar sobre missões. E é logicamente que eu quero trazer uma palavra, mas eu quero primeiro... Tudo quanto existe, irmão, sempre tem um início, sempre tem um começo. E é importante quando a gente sabe desse começo. Então nós vamos usar talvez uns 5 minutos de introdução, mas depois nós vamos entrar então na palavra. O Isaías 54, versículo 2, ele diz assim: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se a toda a tua habitação, e não impeçais, alonga as tuas cordas e firma bem as tua estaca, porque transbordará para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações e fará que os povos venham, que se povoem as cidades assoladas. E aqui todo esse capítulo fala muito sobre isso. Essa igreja Batista Ebenezer aqui da Esperança, nós temos a igreja Batista Ebenezer e temos também o Ministério Ebenezer. Com o crescimento de várias igrejas filhas, nós achamos por aí fazer também, como pessoa jurídica, o Ministério Ebenezer. No ano de 1993, na verdade 92, eu batizei desde o ano de 64, que eu sou batizado e participando de igreja. E as igrejas temos uma igreja que é muito abençoada, eu participava dessa igreja. Mas as igrejas decidem, a igreja na época decidiu que as igrejas, as congregações de Cruzeiro do Sul e Parnassit não deveria mais existir. Naquela insatisfação com essa situação, então Deus nos chamou para começar um novo trabalho. E no dia 27 de dezembro de 1992, nós fizemos uma carta para a igreja, dizendo que nós não estávamos saindo por problemas algum, nós queríamos ter uma igreja missionária. E foram 49 pessoas que saíram naqueles dias. Hoje nós temos
40 igrejas do Brasil e fora. Eu até tentei preparar aqui com mais para poder mostrar pelo menos algumas igrejas dessas que nós temos. Mas eu quero mostrar aqui só a foto, até o que eles falaram, eu não vou passar. Só quero dizer de onde são essas igrejas. Essas igrejas são igrejas Batista Ebenezer. Eu vou passar duas aqui no exterior e duas aqui no Brasil, que são mais longe. Então, você pode passar, se vamos pagar um pouquinho aqui. Isso, esse aqui é o pastor Giroto. O pastor Giroto, ele era aqui de Prudente, ele foi lá para Inglaterra, e essa é a igreja Batista Ebenezer da Inglaterra, de Londres, a igreja em Londres. Então, o pastor Giroto e a igreja Batista Ebenezer em Londres. Obrigado. A próxima, nós vamos passar aqui. Pode passar aí, que nós vamos já. Pode passar qualquer uma dessas que estiver aí no... Se não for possível, deixa. Ah, isso. Esse aqui são os nossos pastores, pastor Eduardo, pastora esposa. Eu sou a pastora Márcia. Eles não estão aparecendo aqui, mas é o pastor lá de Itaqueraí, Mato Grosso do Sul, pastor Eduardo e a Márcia. Eles fizeram uma mensagem, mas está difícil de passar a mensagem, mas são os nossos pastores lá de Itaqueraí, Mato Grosso do Sul. Na Igreja Batista Ebenezer de Nova Esperança. Nós nos casamos em 2003 e devido a portas de trabalho, nós viemos para o estado de Mato Grosso do Sul. Eu tinha um sonho com 18 anos de fazer missões, mas eu não sabia como fazer. E eu pedi para que Deus me mostrasse como eu faria missões. Eu não vou dar, porque não vai dar muito tempo. Esse próximo aqui é o pastor Domingos dia, graça e paz, e a esposa. Graça e paz esteja com todos os pastores e pastoras do Ministério Ebenezer. Meu nome é Domingos Ribeiro, sou pastor do Ministério Ebenezer, aqui de Juazeiro, na Bahia. Sou a pastora Fátima, de Juazeiro. Amém. Bom... Mas nós vamos passar só porque nós vamos, depois, uma hora, se quiser ouvir, eles deram um depoimento. Esse aqui é o pastor Joaquim. O pastor Joaquim é de Moçambique, na África. Então, ele nós temos a igreja lá, em Moçambique. E esse pastor, quando nós conhecemos, ele tinha 4 vigas e uma lona em cima. E, através do Ministério Ebenezer, nós conseguimos arrecadar valor suficiente para ele comprar o terreno. Hoje ele tem um terreno, ainda não fez a igreja, mas é um pastor lá. Obrigado. A intenção não é fazer propaganda, não é nada, mas é só para mostrar que, quando nós entendemos que o que é missões, porque missões, irmãos, nunca foi palavra. Missões nunca foi palavra. Missões nunca foi a gente admirar o trabalho missionário. Missões significa você colocar a mão na obra. É você fazer parte de missões. Então, todo esse sonho que a gente tinha de ter igrejas e no lugar de fechar, a gente abrir igrejas, Deus foi consolidando através da igreja, que foi fortalecendo, e nós hoje então temos essas 40 igrejas já bem organizadas aqui no Brasil, e tem algumas que estão em Brasil e exterior, alguns outros vão se organizar. Nós temos também uma igreja na Espanha, não foi passado aqui, que eu não consegui pedir para ele passar. Então, as nossas igrejas no exterior é Espanha, Moçambique e Londres. E no Brasil, nós temos praticamente no Paraná, temos então na Bahia, o pastor que passou aqui, e temos também no Mato Grosso do Sul, e no estado de São Paulo temos Dracena e Presidente Prudente. O resto são todos aqui. Então, louvo a Deus pela vida e pela visão da igreja e dos irmãos com relação a missões. Só quem... É difícil você explicar missões, a não ser que Deus fale no seu coração, para você levar o evangelho aonde não tem. Então, como nós estamos hoje pregando, fazendo uma palavra sobre isso, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 28. E nós vamos ler a partir do versículo
16. Mateus 28, 16. Diz assim: seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando ouviram, adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhe, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu quero aqui meditar um pouco sobre esse texto. Você que está em casa pode também participar desse texto. Você que está aqui, nós somos muito gratos a Deus pelo que Ele tem feito. Cada cidade, hoje mesmo nós tivemos uma postagem de um batismo lá em Bandeirantes, ali na cidade de Bandeirantes, Norte Velho. E cada igreja que batiza e compartilha com o grupo dos pastores, nós nos alegramos, porque nós não estamos lá, mas lá está sendo alcançado pessoas. Então isso é muito importante, é muito maravilhoso a gente saber disso. Eu penso que de todas as nossos investimentos que nós fazemos no reino de Deus, nenhuma se compara a de missões. Porque missões é aquilo que eu não posso fazer pessoalmente, mas eu posso ajudar alguém a fazer pessoalmente. Missões, irmão, nós vamos ver que, efetivamente, missões começou com Jesus. Antes havia um povo escolhido por Deus, e isso foi até Jesus, mas com Jesus houve, na verdade, uma abertura para que todas as nações, todas as pessoas pudessem conhecer a Jesus. Nós viemos depois de 1.500 anos que nosso país foi descoberto, né? Depois disso, mas pela graça de Deus, o Brasil é um dos países que tem mais pessoas evangelizadas, mais pessoas que verdadeiramente cultua ao Deus verdadeiro. E aqui nós temos uma palavra de Jesus, no final nós temos também Marcos 16, mas aqui Mateus, ele coloca algumas coisas. Se você ler os 4 evangelhos, toda a Bíblia, você vai ver que o foco é Jesus. E o nosso foco também tem que ser Jesus, porque é Ele que, na verdade, que pagou o preço das nossas vidas para que a gente tivesse salvação, assim, sem fazer nenhum esforço, apenas crendo e o aceitando como Senhor e Salvador. Então, quando aqui registra essas últimas palavras de Jesus, às vezes uma pessoa, ele é parente, alguém morre, e a pessoa pergunta: o que ele disse? Quais foram as últimas palavras dele? Às vezes a gente quer saber qual foi as últimas palavras da pessoa, porque ali parece que fica mais marcante que qualquer outra coisa. E aqui Jesus, então, dá umas palavras que eu gostaria muito de meditar com vocês. Aqui no versículo 16 diz que seguiram os 11 discípulos para a Galiléia e para o monte que Jesus lhe designara. Se você for olhar, principalmente no Novo Testamento, lá no Velho também tem isso aí, mas tem algumas coisas muito importantes que Jesus sempre fez no monte. Sempre Jesus usou os montes, um pouco pela facilidade e outro pouco porque dava uma visão maior. Jesus sempre usou o monte para deixar algum recado importante, ensinar coisa importante. No capítulo 5 nós temos ali as bem-aventuranças, e você vai ver que Jesus estava no monte, sentou no monte, e ali começou a fazer uma série de ensinamento importante ali no monte. No capítulo 17, você vai encontrar Jesus chamando Pedro, Tiago e João, e subindo no monte, e ali sendo transfigurado. E eles viram e entenderam aquilo que Jesus, então, tinha feito. E no capítulo 24 de Mateus também, Jesus fala sobre as dificuldades que nós enfrentaríamos, que a igreja enfrentaria, para poder ter a caminhada. Então, a gente não tem nenhuma ligação especial, mas entendemos que os montes foram usados por Jesus exatamente para poder facilitar e trazer as mensagens. Aqui no versículo 16, diz que eles seguiram para o monte como Jesus havia designado. Então Jesus disse: olha, eu quero ter uma conversa em particular com vocês. Eu quero ter conversa com vocês, os discípulos. E às vezes nós vemos que Jesus tinha multidões.
A multidão, irmãos, era para fazer muitos milagres, muitas coisas, mas não eram as pessoas que Jesus compartilhava aquilo que é mais íntimo. Assim como também nós começamos a compartilhar os mais íntimos com nossos irmãos, e a igreja tem sido um instrumento bem eficaz para isso, da gente transmitir para mais pessoas, porque nós acabamos pensando, tendo o mesmo pensamento. Os discípulos de Jesus tinham o mesmo pensamento, todos eles, alguns que eram funcionários graduados na Receita, deixaram tudo seguir Jesus, outros eram pescadores, seguiram Jesus, cada um seguiu, e naquele tempo o foco de Jesus era fazer com que aqueles homens pudessem dar continuidade à sua mensagem. E hoje o foco de Deus é que nós venhamos a dar continuidade a esse evangelho, a esse trabalho, e não nos limitando apenas com aquilo onde nós moramos, onde nós vivemos, mas fazemos em todo lugar. Então eu quero falar aqui sobre quando Jesus deixa, eu chamo os discípulos ali naquele monte, ele dá pelo menos 4 pilares importantes que a igreja e nós precisamos entender e compreender. E esses 4 pilares não mudam. Ele disse assim, olha bem, no versículo 18, e Jesus falou dizendo, toda autoridade me é dada no céu e na terra. Bom, então, nós sabemos que nós estamos servindo a Jesus, servindo a um Deus que tem autoridade total, tanto no céu como na terra. É por isso que a recomendação é que nós sempre que nós oramos em nome daquele que tem toda a autoridade no céu e na terra, porque ele pode tanto realizar aqui, como pode realizar em outro lugar. Então ele diz, ide. Esse é o primeiro, vamos dizer assim, eu diria, que é o primeiro fundamento do que Jesus deixou para o final. É o ide. É o ide porque, irmãos, nós temos muita facilidade de nos acomodar. Não é um defeito, não é nada disso. Mas nós temos muita propensão a nos fixar no lugar e pensar só naquilo. Dá a impressão que quem mora na Nova Esperança, que só tem a cidade de Nova Esperança, porque aqui nós temos tudo, a gente vive. Quem mora em outro lugar tem outro pensamento, mas Jesus disse, então ide. Então o primeiro alicerce, o primeiro fundamento que Jesus deixou para os discípulos naquele dia, diz, vocês precisam entender que vocês não podem ficar presos somente no seu lugar. Vocês precisam entender que há outras pessoas também que precisam. Eu às vezes olho, irmãos, para a cidade de Nova Esperança, olho para a igreja, e eu digo que nós somos privilegiados, porque nós temos uma igreja muito abençoada. Nós temos pessoas, irmãos, que têm um envolvimento tão sincero, tão honesto, com tanta disposição, que nós não temos dificuldade. Se nós vamos fazer algum trabalho, nós temos pessoas que já entenderam, então nós somos, mas tem outras cidades que não tem tanto. Tem outras cidades que é difícil. Esses pastores que foi, como o pastor Domingos, que foi lá para o Ceará, para a Bahia, ele chegou lá, não tinha ninguém, não tinha uma pessoa para louvar, não tinha uma pessoa para dançar, não tinha nada, mas foram. O pastor também, que nós tivemos aqui, ali em Itaquiraí, também quando eles foram chamados, eles não tinham ninguém, mas hoje tem. Então, à medida que vai passando, nós formando. Então, o primeiro fundamento é o ID. Eu não estou dizendo que tem primeiro, segundo, eu estou dizendo que o fundamento do ID é importante. E nós precisamos entender, irmãos, então, que missões, ele é um projeto de Jesus, e é um projeto de Deus. Por quê? Porque para o povo de Israel era muito difícil entender que Deus agora não tinha um projeto mais só para Israel, que Deus tinha um projeto para o mundo. E nós precisamos entender que Deus continua tendo um projeto não só para a Nova Esperança, ou para a cidade que você mora. Deus tem um projeto para o mundo, e nós precisamos disso aí. Então nós vemos que o ide é a primeira coisa. A segunda, ele diz, ide por todo mundo, ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações. É muito difícil, irmãos, você quando ter uma igreja, você ter um povo, sem ter, na verdade, discípulos de Jesus. Tem que ter pessoas que estão dispostos a servir a Jesus, a ter como o seu único objetivo, servir aquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o terceiro que ele diz aqui, ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O terceiro, irmãos, é a gente entender, compreender, que o batismo não é que ele salva, mas o batismo é algo natural de um salvo.
É natural para aquele que já entendeu que ele se converteu, agora ele vai precisar se batizar, porque é uma ordenança, é um dos pilares que Jesus deixou. É por isso que as igrejas, como nós temos aqui o batistério, e às vezes fica tanto tempo sem usar, mas não é nessa realidade. A realidade é para quase que todos os domingos nós temos alguém dizendo: olha, agora estou abraçando esse terceiro pilar, que é o pilar, que é o do batismo. E o quarto, sem dúvida, é aquele que diz: ensinando-os a guardar todas as coisas. Então nós temos, por isso que a igreja faz aí os cultos, faz a união de jovens, faz aí o ministério de louvor, ministério de dança, intercessão, as crianças, porque nós precisamos ensinar. E ensinar, irmãos, é algo importante. Eu não sei se você que está aqui, se você não tem tido o costume de estar na escola bíblica dominical. Mas a escola bíblica dominical é uma escola, irmãos, a mais antiga. E ela é muito importante para nossas vidas. É muito importante. Eu me lembro de cântico que eu ouvi com 5 anos de idade. Nem nesse estado não era, mas eu ainda lembro até hoje desse cântico. Poucas coisas que eu lembro. Mas aprendi muito na escola dominical e fui crescendo e aprendendo. Então tem esses 4 pilares. E é nisso que eu quero dizer para os irmãos nessa noite. Porque às vezes nós ficamos fechados. E quando nós entendemos que nós temos não só o privilégio, mas nós temos também a direção de Deus, de que nós precisamos olhar para missões. Nós precisamos olhar para os outros povos. Nós precisamos pensar que muitas pessoas, muitas cidades, talvez não tenham nenhuma igreja, ou nenhum anunciador da palavra. Isso pode acontecer perto de nós, pode ser longe, pode ser também no exterior. O que é que nós podemos fazer, por exemplo, com essas políticas mais desastrosas que os governantes têm para matar os crentes? Nada, mas nós podemos orar, podemos ajudar, podemos fazer isso. Então essas coisas que é importante. Então quando nós vemos aqui em Atos capítulo 2, quando houve ali a descida ou o batismo do Espírito Santo, quando houve ali, a Bíblia diz que tinha mais ou menos 120 pessoas de várias nações, e houve aquela coisa mais maravilhosa no dia do Pentecostes, que foi o Espírito Santo que veio como língua de fogo e pousou sobre os apóstolos, e eles pregaram, e eles ficaram cheios, e Pedro começa a pregar. E a Bíblia diz, eu quero ler só um versículo, porque nós temos outros, queremos falar sobre outras coisas, então eu vou ler só o versículo 41. E diz assim, Atos 2:41, então os que aceitaram foram batizados, e havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. Pensa, irmãos, a alegria dos apóstolos, do povo, vendo que só numa pregação 3.000 almas se converteram. E ali foi crescendo, e a Jerusalém de repente foi tomada. E eles começaram, irmãos, a se alegrar tanto, fizeram uma comunidade ali dos irmãos, porque quem tinha suas coisas vendia e dava na igreja. A igreja então agora ia sendo fortalecida, e eles esperavam que Jesus voltasse mesmo daqueles dias, que era a promessa dele voltar, e a promessa continua, mas eles não entenderam totalmente, começaram então a fazer ali, e ficou uma igreja extraordinária. Mas não era essa missão que Jesus tinha dado. Ele disse, ide por todo mundo. E agora que ali Jerusalém então estava praticamente presa sobre isso, e aí Deus permitiu que houvesse uma grande perseguição, mais uma grande perseguição, e começaram a perseguir os crentes, e a igreja primitiva, e eles começaram a sair dali, porque Deus, irmãos, Ele não vai mudar os planos dEle. Se Deus tem um plano para a minha vida, e eu não entendo esse plano, ou eu não quero executar esse plano não vai acabar. Deus vai usar outra pessoa, outro meio para fazer, porque o plano dele não muda. O plano dele é real, e ele disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, não é para vocês ficar só em Jerusalém, mas eles não entenderam, eles queriam ficar em Jerusalém. Aí vem a segunda etapa, eles começaram a entender que eles precisavam pregar também para os vizinhos. E Filipe então, no capítulo 8, fala muito sobre Filipe pregando em Samaria, que para eles era o pior lugar para se pregar, Samaria, porque os samaritanos eram os judeus que se contaminaram com outros
outras nações e se tornaram um pessoal mista, uma nação mista. Tanto assim que quando nós vemos aquele encontro de Jesus com a mulher no poço, ela diz: como é que você, sendo judeu, pede água a mim que sou samaritano? Isso não é possível, porque havia uma rejeição muito grande. Mas Deus começa então a usar agora Filipe, não o Filipe que era discípulo de Jesus, mas o Filipe que era um daqueles que foram chamados para cuidar da igreja, os diáconos. Ele vai e começa a pregar ali em Samaria. E pregando em Samaria, ele começa muitas pessoas a aceitar. E agora então começa então a se expandir. A segunda etapa é pregar também na onde nós moramos e nas cidades vizinhas, nos lugares perto. Nós temos compromisso com a Nossa Esperança, como Atalaia, como de Fato, nós temos uma igreja lá. Nós temos compromisso com o Castelo Branco, mas nós já temos uma igreja lá. Nós temos compromisso ali com Fraraí, nós temos igreja lá. Nós temos compromisso aqui com Alto Paraná, nós temos igreja lá. Nós temos compromisso com Uniflor, mas nós temos igreja lá. Nós temos compromisso com Cruzeiro, temos igreja lá. Temos compromisso com Paranavaí, temos igreja lá. Então nós temos Mandaguaçu, temos igreja em Mandaguaçu. Então nós entendemos também que não é só a Nossa Esperança, os outros também precisam entender. E nós precisamos entender que outras cidades precisam. Nós não temos concorrência no Evangelho. Nós temos soma no Evangelho. Cada igreja soma com o Evangelho para pregar a palavra. E agora ali começa a pregar Filipe ali em Samaria. Eu não sei qual foi a reação de todos aqueles pessoas, mas a verdade é que eles entenderam que era necessário e foi ali pregar e começou a pregar. E pregando ali em Samaria, a Bíblia diz, e nós não vamos logicamente entrar nesses capítulos, mas ele diz: naquele dia, capítulo 8, levantou uma perseguição contra a igreja de Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. E alguns homens piedosos sepultaram Estevão, e aí vai lá. Entretanto, os que foram dispersos iam por toda parte pregando o evangelho da palavra. Felipe, descendo da cidade de Samaria, anunciava Cristo. E as multidões atendiam, unânimes, as coisas que Felipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele operava. Então começou agora já a sair dali da cidade, porque era propósito do Senhor que ele saísse. E quando ele estava ali pregando, irmãos, e acontecendo coisas maravilhosas, muitas pessoas convertendo, a cidade entrou num clima de crer em Jesus e reconhecer Jesus. Vem um anjo do Senhor e fala: Filipe, sai daí, vai lá no deserto. Vai no deserto, porque eu tenho uma obra para você no deserto, na estrada do deserto. E Filipe foi levado para o deserto, e ali ele encontra o eunuco da Etiópia. A Etiópia, irmão, na verdade, eles são descendentes de Cão, a Etiópia. E quem viu a história, quem conhece a história, sabe que era praticamente uma nação ali amaldiçoada em função de Cão ter feito aquilo com seu pai. Mas eles são descendentes de Etiópia, da África. E Deus então prepara agora esse homem chamado eunuco para ir a Jerusalém, para cultuar a Deus. E agora diz: Filipe, não deixe o senhor voltar para casa. Nós precisamos de um missionário na Etiópia. Nós precisamos de um missionário na África. Esse homem vai ser um missionário na África. E aí, você depois lê em casa, você entende que ele vai andando e vê ali o carro desse homem que era como se fosse o ministro da economia do país, esse etíope. E ele diz: chega até esse carro. E Filipe chega e diz: você entende o que lê? Ele diz: como é que eu vou entender se eu não sei se ele está falando de si mesmo, de um profeta que ele está falando? Sobe que no carro me explica isso aí. E Filipe então começou a falar de Jesus. E ele foi tão extraordinário, porque Filipe sabia que não ia encontrar mais esse homem. Mas esse homem ia para a terra dele, e ali com certeza ele ia ser um missionário, ia ser um pregador. E Filipe começa a pregar a palavra, começa a pregar Jesus, contando o que aconteceu. E chega um momento que ele começa a dizer para você: sabe, você aceita Jesus? E o eunuco falou: eu aceito Jesus como Senhor e Salvador. Então precisamos batizar. Aí o eunuco olha, vê uma água, um tanque, e diz: ué, ali tem água, o que impede que a gente possa ser batizado? Ele disse: se você crê, crê, então vamos batizar. E já fez tudo no mesmo dia, já pregou, já batizou aquele homem, e aquele homem foi feliz para aquele país lá na África. E assim o evangelho entrou na África.
através desse primeiro missionário que foi levantado. E Deus usa as coisas diferentes. Aquele homem nunca pensou que seria um missionário, mas Deus tira Filipe de uma cidade onde ele estava se convertendo centenas de pessoas, porque ele diz: aqui você pode, de repente, Filipe, alcançar 50 mil almas, mas lá na Etiópia você alcançou a nação. Então Deus, irmãos, está interessado nas nações. Deus está interessado em tudo que vai fazer, porque o povo estava ainda muito fechado. Eles não tinham esse conhecimento de que eles precisavam, na verdade, estender para as nações. Não era ruindade, é que eles viveram o tempo todo aquela guerra entre Israel e os demais gentios, e todos os demais gentios, por muito tempo eles não eram alcançados, mas agora é todo alcançado. Então esse homem agora vai poder se levar a palavra. Aí depois, Deus, na sua infinita misericórdia, no seu amor, e os projetos que Deus tem não vai mudar. Ele sabia que outras pessoas precisavam conhecer o Evangelho. Aí ele chama Saulo. Se você olhar depois no capítulo lá, você vai ver direitinho a história da conversão de Saulo. Saulo, que era um homem dedicado, e extremamente dedicado ao que ele cria, ao que ele foi ensinado. E ele foi ensinado que só a nação judaica tinha o direito de ter o Deus verdadeiro, ninguém mais tinha. E agora alguém começa a pregar que Jesus salva pela graça, não é mais pelo sacrifício, que agora Jesus é o Salvador. Ele começa a ficar intrigado com aquilo, e ele reúne com os principais sacerdotes e diz: nós precisamos acabar com esse povo. E começa a ter carta, e ele foi agora não só ali, mas começou a ir para todo lugar, porque ele queria acabar. Não pode, estão pregando uma coisa que nós não aceitamos. O que ele não entendia é que Deus tem propósito bem diferente. Esse propósito de Deus não muda. Não muda. Aí então, quando ele está nessa caminhada, quando ele está pensando nessa caminhada, então aparece para ele no caminho Jesus. E literalmente ele cai do animal que ele estava montado, na força de palavra, ele caiu mesmo, a luz foi muito forte, e ele ficou cego, completamente. E ele perguntou: quem é o Senhor? Ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Sabe, irmão, quando se persegue a igreja do Senhor, não está perseguindo os povos daquele lugar, não está perseguindo os crentes daquele lugar, está perseguindo Jesus. E ele então, ele pega e diz: olha, você entra na cidade, na rua direita, e vai encontrar alguém que vai estar te ensinando. E a Bíblia diz que quando Deus falou com Ananias: olha, Saulo está numa casa já há 3 dias orando, e eu quero que você vá lá e ora por ele. Ele disse: Senhor, deve ter alguma coisa errada. Aquele homem não. Esse homem tem cartas, tem documento para vir aqui e prender as pessoas, levar cativo. Então não dá para a gente ir e aceitar esse homem como sendo um servo de Deus. Vai, porque ele vai ser, na verdade, o que vai ser mais usado para levar o evangelho aos gentios e aos reis. Agora aquele homem que saiu para perseguir a igreja de Cristo, até encontro, ele ora para Paulo, põe a mão na cabeça dele, ele cai como que escama dos olhos, e ele sai cheio ali do Espírito Santo para pregar o evangelho. E hoje nós temos muitas cartas de Paulo. Então, veja bem, irmãos, que é missões, e nós insistindo nessa palavra, para você entender que missões é projeto de Deus. E o projeto de Deus não vai mudar, ele quer continuar. E eu creio que na sua infinita sabedoria, e pode ser que eu esteja errado, mas Deus pensou: vai ser muito difícil usar os judeus para isso. Eles estão muito presos ao lugar, estão muito presos às cidades circunvizinhas, eles estão muito presos, mas o mundo todo se conhecer. Então Deus chama agora esse homem chamado Saulo, que se torna Paulo. E esse homem então agora vai começar a entender e compreender. Como nós não vamos ficar muito tempo aqui nessa ministração, nós vamos ver o capítulo 16 e o versículo 9, quero ler esse versículo. Capítulo 16, versículo 9, que diz assim: deixa eu ler aqui. Olha bem, capítulo 16, versículo 9.
À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuraram partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhe anunciar o Evangelho. E ali, irmãos, aconteceram as coisas mais extraordinárias. Porque Paulo ouviu, porque Deus disse: você precisa passar a Macedônia. Você tem que sair desse lugar seu e ir para o mundo pregar o Evangelho. Esse Evangelho precisa ser pregado. E Paulo com Silas, então, foram para esse lugar. E ali, nós sabemos que eles foram presos. E ali, à meia-noite, eles cantavam. Houve um grande sobrenatural. E as portas se abriram. E ali se converteu, o carcereiro se converteu. E assim depois foi outras pessoas. É verdade que Deus já tinha, então, agora abriu completamente as portas para que o Evangelho fosse pregado em outros países. Até chegar finalmente, no final da vida, você vai olhar no capítulo 27 de Atos dos Apóstolos, se não me engano, eu acho que é esse capítulo mesmo, você vai ver então a viagem de Paulo para a Itália. Porque agora precisava também ser pregado o Evangelho no lugar aonde era o centro da escravidão do povo de Israel. Que na época, ali, a Itália era em Roma, se decidia todas quais nações seria sujeita ali aos Césares, e o povo de Israel também já estava, eles eram submissos também ali. E Paulo então é chamado para ir lá. Nessa viagem, que eu até já preguei aqui, nessa viagem acontecem coisas extraordinárias. O navio se perde, e todas as coisas jogadas fora, e de repente eles achavam que iam morrer, e eles acabam se encalhando perto de uma ilha de Malta. E lá, nós sabemos, não vamos pregar isso outra vez, mas eles conseguiram chegar todos na ilha, estava chovendo, fizeram a grande fogueira. E ali então Paulo foi ajudar, pôr lenha na fogueira, literalmente. E ao pegar uns gravetos, uma víbora mais venenosa da ilha, e que todos sabiam que aquela víbora, ao picar uma pessoa, a pessoa ia morrer, não tinha acerto, não tinha remédio para isso. E Paulo então trouxe aquela víbora, aquela cobra pendurada, e jogou no fogo. E as pessoas começaram a dizer: esse homem aí salvou do mar, mas a justiça de Deus não deixou ele viver. Passado o tempo que ele devia morrer, não morreu. E eles mudam de ideia: esse homem não é um homem qualquer, porque como é que essa víbora, essa cobra, pica esse homem, como se fosse uma cascavel ou outra qualquer? Aí na África tinha aquelas cobras muito venenosas, e esse homem não morre. E aí começa a tratá-lo, especialmente quando Paulo descobre que o chefe da ilha estava muito doente, o pai do chefe da ilha. Ele vai lá e ora, e esse homem é curado. Sabe, irmãos, toda aquela ilha foi evangelizada, porque o propósito de Deus é chegar até nos lugares que ninguém estava. Se você olhar na rota da viagem da África para a Europa, nenhum navio parava naquela ilha. Eles eram considerados bárbaros, eles não tinham relação com outras pessoas. Então ninguém faria uma viagem lá nessa ilha para pregar o Evangelho, mas Deus diz: esse povo também precisa. E ele prega o Evangelho ali, e uma ilha toda se converte, porque Paulo estava ali pregando, porque Deus tinha propósito. Passa os tempos, irmãos, hoje nós não temos só um Paulo, eu creio que nós temos muitos Paulos aí, muitas pessoas chamadas para esse ministério. E essa igreja também é chamada para o ministério. E nós precisamos, irmãos, de alguma forma, entender que nós temos que ajudar pessoas, irmãos, que optaram para não ter uma aposentadoria. Os missionários não têm aposentadoria. Eles optaram, irmãos, para não ter nenhuma segurança, porque depende dos outros. Eles optaram, irmão, para expor a família a uma situação que nós não queremos para os nossos filhos. O que nós queremos é que nossos filhos estudem, se preparem, no futuro tenham um bom trabalho, ou seja, proprietário de alguma coisa e vivam, mas eles não têm essa pretensão. A única coisa que eles pensam é que pessoas precisam ser salvas.
Pessoas precisam ser resgatadas, então ele se coloca nessa posição. Então missões, irmãos, não é palavra. Missões, na verdade, é um sonho de Deus para a nossa vida. Missões é um projeto de Deus para os crentes, para os que são salvos. É um projeto de Deus para que a gente leve o evangelho aonde não tem. Às vezes parece uma loucura, irmão, você pegar uma cidade pequena, aí com 3 mil habitantes, você pensar, vou lá investir naquela cidade, vão levar alguém, vão dar pelo menos o básico para as pessoas sobreviver, e eles ali têm uma igreja, parece uma loucura. Depois você descobre que ali, depois de um ano, 3 pessoas salvaram. Você diz, não valeu a pena, muito pouco, mas quanto que vale uma alma? Qual é o valor de uma alma? A Bíblia diz que nem o mundo todo como o valor de uma alma. Então, se não é num lugar onde se abre o trabalho, ali começa a ter pessoas salvas, você pode glorificar a Deus. Em Santa Isabel do Ivaí, nós usamos uma igreja fechada. Uma igreja está abandonada há mais de 2 anos, e eles cederam para nós. E ali tem mais de 200 pessoas já resgatadas. Daquela igreja abandonada. Não cabe dentro, lógico. O culto é feito tudo lá fora, porque dentro não cabe. Então a gente começa a ver essas coisas, começa a perceber que vale a pena, irmãos, entender aqui essa palavra quando diz ide por todo mundo. Mas ide para uma finalidade específica, ide para poder pregar o evangelho. Mas eu não posso, eu tenho meus trabalhos, eu tenho meu negócio, eu tenho minha casa, eu tenho tudo aqui. Tudo bem, mas você pode ajudar. Você pode abençoar uma pessoa. Quem sabe você abençoa uma pessoa? Eu fico, irmãos, que hoje nós temos e eu não tenho nenhuma crítica a nenhum costume de ninguém, tá bom, irmãos? Pode ter certeza. E hoje nós precisamos muito, as pessoas precisam muito de ter um animalzinho em casa, um cachorro, um gato. Mas se a gente pudesse pegar metade que a gente gasta com um animalzinho, investir em missões, nós salvaríamos muitas vidas. E se você tem um animal, você tem que tratar muito bem. Tem que cuidar, gastar com ele, investir. Tem que ter mesmo, já que você tem, invista nele. Mas eu fico pensando, e quanto que eu invisto nas pessoas que nunca ouviram a palavra de Deus? Nunca ouviram que Jesus salva? Eles estão presos às tradições do começo do Brasil. E vocês sabem que o começo do Brasil tinha uma tradição. Em 1700, no Brasil só havia 2% de evangélicos. Pensa bem. Hoje nós temos mais de 25%. Então, mas tem lugares que a palavra de Deus não chega. E tem lugares que não é importante para muitas igrejas investir, porque é um lugar pequeno, pobre. Mas ali tem almas precisando de ouvir a palavra. Tem pessoas indo para o inferno por não conhecer a palavra. Como pregarão se não tem quem vai? Como pregarão se eu não tenho quem vai e eu não tenho quem eu possa mandar para lá para pregar? Eu, irmãos, na verdade, eu tenho um sonho particular. E não tem pesado para ninguém esse sonho. Mas eu gostaria muito de ver 100 igrejas de Ebenezer no Brasil. Pelo menos. É difícil porque com a pandemia algumas acabaram fechando por falta de recursos e pelas dificuldades. Mas é um sonho meu, não é nem sonho da igreja. Mas nós precisamos começar a ter sonhos. Nós temos essa camiseta que eu estou aqui vestindo também, que fala sobre sonhos. Eu sempre sonhei, irmãos, ter uma família, ter filhos bem abençoados, e penso que Deus deu muito mais do que eu pedi. Tem uma família abençoada, filhos abençoados, netos abençoados, tem tudo abençoado. Mas também eu tenho um sonho, implantar igrejas em lugares que não tem. E para isso, nós precisamos usar recurso. Não tem como usar recurso. E eu louvo a Deus pela essa igreja. E louvo a Deus pela sua vida que está aqui hoje. Eu louvo a Deus porque hoje você não está ouvindo nada de novidade, você sabe disso. Está só sendo lembrado. Quando você observa que a palavra de Deus, a gente nunca está pregando nada novo. Nós estamos apenas lembrando aquilo que já está escrito. E Jesus deixou bem claro os 4 pilares do Evangelho. Ide, fazei discípulos, batizam e ensinam. E nós precisamos verdadeiramente ser ensinados. Ensinados como viver
não ensinado como quase com um regime militar, que você está obrigado a fazer aquilo, não. É qual é o melhor para a nossa vida? Qual é o melhor para a nossa vida? Irmão, com toda sinceridade, você vai sentir isso também. Vai chegar um dia que você vai sentir isso, não tem jeito. Mas você vai chegar um momento, irmãos, que quando chegar domingo, se você não vier para a igreja, você vai ficar incomodado, não vai ter paz. Você quer ir para a igreja, você quer ver os irmãos, você quer estar com os irmãos, isso vai trazendo. Nós vamos, irmãos, sendo de uma forma tal, sendo impregnado pela palavra, e ela vai fazendo de uma forma tal, trabalhando no nosso espírito, que daqui a pouco, irmãos, como diz a palavra de Deus, o nosso espírito, ele perfeitamente comunica com o Espírito de Deus, e o nosso desejo maior não é na igreja para que o pastor veja, não é na igreja porque nós somos agora membros, não, é porque nós queremos ali, de alguma forma, que as pessoas o vejam. Irmãos, quem não fica empolgado com a igreja como hoje, cheio desse jeito? Qualquer pessoa empolga, dá vontade de a gente falar e não parar mais, mas não é isso. Mas ela está cheia porque você veio aqui na igreja hoje, porque você resolveu sair de sua casa, desse calor, e está na igreja. Então nós louvamos a Deus por isso. E aonde nós vamos aprender, irmãos, que nós precisamos desesperadamente ensinar nossos filhos, na teoria e na prática. Na teoria, você lê a Bíblia, você ensinar para ele, dizer: filho, você não deve roubar, você não deve mentir, você não deve falar mal do vizinho, você tem que ir bem na escola, se você trabalhar, você tem que trabalhar bem. Mas quando nós falamos com ele: mas chega domingo, você precisa ir para a igreja. Chega domingo, você precisa ir para a igreja. Chega de manhã, você precisa ir para a igreja. Ah, mas eu estou cansado. Tá bom. Então, no próximo domingo, nós não vamos na igreja. Só que nós vamos viajar lá para a prainha, às 5 horas da manhã, estou dentro. Quando ele passar a entender, irmãos, que estar na igreja, ela satisfaz a nossa parte espiritual, mais do que estar na prainha, que satisfaz a nossa parte física, ele vai começar a se alegrar de estar na casa do Senhor. É por isso que a Bíblia diz: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E a casa do Senhor não tem outra finalidade, a não ser pregar a palavra e levar as pessoas a caminhar com o Senhor. Louvo a Deus hoje pela vida do Daniel, da esposa, está conosco, Nilza, mas esqueci até seu nome agora, fala a verdade. Como é que é o nome da Zilda? Nilza, Zilda. É que eu tenho uma tia que chama Nilza, outra Zilda, então fiz a confusão, mas é ela mesmo. Do rolei. E agradeço por todos que estão aqui, você que é visitante costumeiro. Louvamos a Deus pela vida desse casal que está conosco hoje. Louvamos a Deus porque soubemos que a mãe do irmão Val melhorou, que está bem. Louvamos a Deus pelo que Deus tem feito na vida de cada um. Mas eu quero que essa noite você saiba da coisa, meu irmão. Você não é menos crente, mais crente. Mas pensa nos 4 fundamentos que Jesus deixou: ide, fazer discípulos, batizando-os e ensinando-os. E que nós possamos verdadeiramente, daqui para frente, ter um coração missionário. Quando você diz um coração missionário, você está tendo um coração de Jesus. Coração disposto a levar a alma do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé para a gente estar orando. Graças a Deus pela vida de cada um. Pai, obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, Pai. Na verdade, o Senhor tem nos dado muito mais do que nós precisamos e do que nós merecemos. Mas o Senhor é o Deus da abundância. O Senhor é o Deus do excesso. O Senhor dá, Senhor, abundantemente mais do que nós pedimos e precisamos. E eu te louvo por a vida de cada pessoa que está aqui nessa noite, Senhor. Te louvo pela vida de cada pessoa que está ligada nesse momento com essa live. Eu abençoo essa vida de cada um, Pai. Eu agradeço, Senhor, por cada igreja, Senhor, que foi instalado nesse país, fora do país. Por cada pastor e pastora que estão ali, Senhor, enfrentando dificuldade, mas estão trabalhando. Eu te louvo, Senhor, por cada missionário que deixou a sua família e foi servir ao Senhor. E eu te louvo, Senhor, pelo entendimento que as igrejas têm, de que nós precisamos abençoar a vida daqueles que estão trabalhando só na obra. Eu te agradeço, Senhor, por esse dia, Senhor, por essa oportunidade
e pelas bênçãos que tem derramado em nossas vidas. Te agradeço pelos visitantes que estão conosco, Pai. Te agradeço pelas pessoas, Senhor, que já estão costumeiramente conosco. Agradeço pela vida, Senhor, do Fabinho, que já está bem, depois daquela cirurgia, Senhor, já está conosco. Agradeço pela vida dele. Agradeço pela vida de cada um, Senhor, que está precisando da Tua misericórdia e Teu amor. E agradeço por o Senhor ter nos conduzido até aqui na Tua presença. Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar ao Senhor com mais um louvor? Vamos, depois nós vamos encerrar. Digno Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Digno Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso.
Amém. Eu quero que você coloque a mão no coração, nós vamos orar para que você tenha uma semana abençoada. Quarta-feira nós temos culto de oração. E eu quero que você participe desse encontro de líderes que vai ter também, tá bom? Feche seus olhos aí. Pai, obrigado porque nós não entendemos por que o Senhor nos escolheu, Pai. Mas é verdade que nós fomos escolhidos. Tua palavra diz, o Senhor mesmo disse que não foi nós que escolhemos o Senhor, é o Senhor que nos escolheu. O que nós alegramos, Pai, é que nós sabemos também para que o Senhor nos escolheu. Nós sabemos qual a finalidade que nós fomos escolhidos. A tua palavra diz que vai e dê frutos. E esse fruto permaneça, então nós sabemos, Pai. E hoje nós estamos aqui como igreja do Senhor, te louvamos pela vida de cada uma pessoa que está aqui na igreja e as pessoas que estão na live também participando desse culto. Nós agradecemos, Pai. E pedimos que o Senhor nos dê uma semana de vitória, Pai. Pai, abençoa aqueles que estão enfermos para que eles possam recuperar e voltar com alegria para casa, Pai. Abençoa os irmãos que viajam, Pai, e o serviço deles viajarem nesse trânsito tão difícil, mas o Senhor guarda, cuida, para que eles possam ir e retornar abençoados. Abençoa, Senhor, os jovens que estudam fora e que precisam ir e voltar também. Senhor, abençoe e guarda cada um. Pai, abençoa os irmãos que são empresários, os irmãos que são proprietários de terras, Pai, proprietários de tantas coisas que dão emprego. Abençoa cada um, Senhor, e cada dia possa ser abençoado na Tua presença. Abençoa os profissionais liberais, Pai. Abençoa os que trabalham, Senhor, em todo tipo de trabalho. Abençoa cada um, fortaleça. Abençoa as irmãs, Pai, que trabalham em casa, trabalham fora, cuida dos filhos, tem esse especial privilégio de cuidar dos filhos. Abençoa cada um. Abençoa nossos jovens, Pai. Ontem tivemos tantos jovens, nos alegramos de vê-los aqui. Continua abençoando, que eles tenham sede de estar na Tua casa, de aprender a Tua palavra, ler a Tua palavra. Abençoa cada um, Pai. Abençoa os adolescentes, abençoa as crianças, Pai. Mesmo nessa situação tão difícil, com tanta coisa querendo incutir nas vidas das crianças, mas que vai prevalecer a palavra do Senhor na vida dos nossos filhos, Pai. E eles serão jovens, homens e mulheres abençoados na Tua presença. Pai, abençoa cada vida que está nesse momento precisando de uma cura, de uma restauração. Abençoa cada um, Pai. E nos dê uma semana na Tua presença abençoada. Guarda-nos em tudo, Senhor, para que nós possamos ser cada dia guardados pelo Senhor. E que a graça poderosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo possam estar em cada vida, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Yeah.